Sejam muito bem-vindos aqui ao Arcanjo Podcast, onde você pode ser a sua melhor versão. Se você não está sabendo, agora está sabendo. Eu entrei pro Job. Irmão, cara, quer ter experiências incríveis, encontrar mulheres maravilhosas com segurança, eu indico pra você do Job.com. E agora vou trazer pra vocês aqui uma mulher incrível, uma simpatia, sabe, sem limites, uma humildade que sabe que encanta, e eu tenho certeza que a sua mão conhece muito bem ela. Eu trouxe aqui Elisa Sanches. Ah, que bom com você novamente. Agora numa entrevista primeira vez, mas com você em outros lugares, assim, que bom. Lá no quarto. Verdade. Elisa, muito obrigado por estar aqui, tá? Espero trazer o melhor de você. As pessoas precisam conhecer quem é você de fato, porque as pessoas têm uma imagem da Elisa, mas não sabem que de fato é a essência da Elisa. Então, o meu canal aqui é trazer a sua melhor versão. Beleza? Beleza. Elisa, pra começar logo com o pé na porta. Pá! Começa. Olha só. Elisa, que parada essa tu saiu com o Orochi, Elisa? Olha, a gente falando em off, ele já perguntou assim de cara, né? Gente, eu sou muito aquela pessoa de manter as minhas coisas em segredos, né? Famosa, eu mantenho em segredo. Mas, como já foi exposto pela atriz Maria Ávila, eu falei assim, quem sabe se num podcast perguntarem, pode ser que eu fale também. Só que eu não tive coragem de filmar. Mas eu já participei de 2 vezes de festinhas do Orochi. Então, assim, foi muito bom. Não foi filmado, mas foi maravilhoso, assim, porque ele arrasa demais. Uma coisa, assim, inesperada. Eu não imaginava que ele teria tanta, assim, energia, mas ele é abençoado, assim. Que isso? Maravilhoso mesmo. Que isso, então aí, ó. Então é verdade, né? Verdade, gente. O Orochi foi uma pessoa que eu conheci na boate Vitrine. Aí eu curtia o show do Pose. E quando tava o Pose cantando, aí ele chegou assim no finalzinho do show, ele foi e me abordou e falou assim, tá aqui meu número, eu quero você na minha casa. Aí, beleza, aí teve uma festinha ali na casa dele, aí eu fui a premiada, assim. Então, quando eu fiquei com ele, assim, eu não sabia que seria uma coisa tão rápida no mesmo dia. Entendi. Né? Aí eu fui nessa festinha e tal, só que assim, ele é uma pessoa tão simpática, que te deixa tão à vontade, que eu fiquei à vontade na casa dele. E quando nós ficamos, aí foi maravilhoso, porque, tipo, ele realmente, como eu falei, tem uma energia, assim, que eu não ele sabia. Ele é bem grande, o negócio dele também, é que maravilhoso. E foi uma coisa realmente gostosa demais, assim. As 2 vezes que eu fiquei com ele, foi muito gostoso. Foi mais de uma vez? Foram 2 vezes, em 2 eventos diferentes, mas foram 2 eventos, assim, que eu adorei e, tipo, super elogio ele. Bacana. Agora vamos lá, eles vão voltar pra você. Elisa, tu tá atuando no conteúdo adulto com quanto tempo já? Então, conteúdo adulto eu comecei em 2016, maio de 2016. Aí, em maio desse ano, eu vou fazer 9 anos. Caramba. Eu comecei pelas produtoras, né? Eu fiz bastante produtoras. Na época não existiam plataformas. Plataformas já tem pouco tempo. Mas, assim, pra mim que já venho de produtora, já venho do pornô, para mim, estar em plataformas é ainda mais lucrativo. É uma coisa que eu já venho fazendo por bastante tempo, então é uma coisa fácil. E é uma coisa que me deixa bem, assim, porque eu até hoje, mesmo que já tenha tempo, vou fazer 9 anos, eu gosto pra caramba. Ligou a câmera, eu tenho que contracenar, sendo produtor ou sendo plataforma, é uma coisa que me satisfaz muito. Que bacana. Que bacana, diferente. É que a gente faz por dinheiro não, mas você gosta. Eu gosto. O dinheiro é muito bom, porque realmente toda a minha estabilidade financeira, a estabilidade que eu dou para minha filha, os meus projetos eu consigo realizar. Só que é aquela coisa prazerosa. Quando liga a câmera, parece que incorpora de verdade. Incorpora Elisa Sanches. Então me deixa muito à vontade. A câmera é como se fosse, às vezes, até mais à vontade do que minha vida pessoal. Minha vida pessoal, às vezes eu sou um pouco tímida para certas coisas. Sim. E quando liga a câmera, parece que eu viro uma pessoa muito mais adaptável e mais à vontade do que eu ficar sem a câmera ligada. Entendi. Sabe que me lembrou da Maria. A Maria, ela fala que Maria é o alter ego dela. Aquela que ela bota de frente, resolve um problema aí, porque eu, por mim, não consigo resolver. É como se fosse uma versão dela mais aprimorada. Mas, Elisa, vamos lá. Você sempre foi Elisa? E como é que é essa história? Como é que você enxergou a sua vida? Você sabia que ia seguir por esse caminho? Ou foi algo assim muito
inesperado. Você enxergava essas tendências em você quando você era mais nova? Então, eu comecei oficial em 2009, que não era a Sanches. A Sanches começou em 2016. Em 2009, eu comecei como massagista com complemento manual. A massagista com complemento manual, a pessoa recebe uma massagem, mas tem uma punheta depois. E eu não era desse mercado, assim, bem assim, sexo, mercado complemento manual. Eu era do mercado de comércio. Então, com 18 anos, eu comecei a trabalhar com comércio e eu fiquei assim bastante tempo, trabalhando com comércio, como extra-natal, telemarketing. Só que no ano de 2009, eu queria sair da minha área, porque eu estava cansada de trabalhar com comércio, cumprir metas e tudo assim, à base de vendas e tal, e eu queria para uma área mais clean. E aí eu fiz um curso de massoterapia e quando eu terminei o curso, eu falei, eu vou trabalhar nessa área porque é uma área que não exige tanta... toda hora você tem que estar vendendo e toda hora você tem que estar ali, você ganha comissão das vendas e toda hora aquela cobrança toda, eu quero trabalhar numa coisa mais zen. Aí, após o curso, eu fiz primeiro essa massoterapia para ajudar um ex-peguete, que eu estava com ele, e ele com titânio na perna, porque foi da aeronáutica, teve um acidente, ele ficava inchado, e ele chegava na casa dele com muita dor, então eu fiz um curso, a princípio, para ajudar ele a amenizar as dores que ele tem do titânio, porque ele teve um acidente na aeronáutica. E depois eu falei para ele, olha, eu comecei fazendo um curso para te ajudar e tal, mas eu quero mudar de área. Então, já que eu fiz um curso e eu gostei de fazer curso de massoterapia, eu quero trabalhar nessa área. Aí ele falou assim, beleza, você quer mudar da área de comércio porque tá cansada de metas e tudo mais, só que existem lugares que faz a massagem, a massoterapia, só que tem outras coisas. Cuidado para onde você vai. Aí eu falei assim, outras coisas? Eu falei, eu vou ficar ligada nisso. Mas eu achei estranho, eu falei, como é que ele sabe? Já passou por lá com certeza. Com certeza. Então foi assim que eu comecei. Eu não comecei planejando entrar para essa área. Eu comecei mandando um currículo, porque tinha uma proposta para trabalhar no jornal, na época era jornal, e tinha uma proposta para trabalhar no centro do Rio como massagista. E tava assim, procura-se massoterapeuta, sexo feminino, para trabalhar com público masculino, somente homens. Aí eu falei assim, eu quero já sair da área, eu vou lá ver como é que vai ser isso. Aí eu comuniquei com ele e tal, aí ele já sabia. E eu fui toda formal, com roupa social, com currículo, porque assim eu ia para todos os lugares quando eu recebia a proposta da pessoa chamar, né, dos empregos e tal. Eu sempre fui formal, sempre fui bem arrumada. Quando eu cheguei no local, eu entreguei o currículo, a menina ficou olhando pra minha cara, assim, tipo, nossa, ela nem imagina o que seja e tal, mas eu vou deixar levar, assim, vamos ver o que ela vai pensar, tipo assim, ela tá pensando uma coisa, mas eu vou falar pra ela a realidade. Então, quando eu cheguei, ela falou, a gente faz massagem e tal, não sei o quê. Aí ela perguntou, você já trabalhou com essa área? Eu falei, não, eu tô vindo de comércio, mas eu quero mudar de área. Ao mesmo tempo, eu fiquei olhando pras meninas da sala e elas não estavam com roupas compridas, elas estavam com saia, mas estavam com jalecos e tal. Eu falei, nossa, por que essas meninas estão andando assim tão seminuas? Se é uma massagem assim, nossa, diferente isso. Aí eu comecei a estranhar. Aí ela pegou e conversou comigo. Ela falou, olha, você aparentemente assim é bem simpática, eu tô te conhecendo hoje, mas você é agradável e tal. Aí ela falou, mas aqui a realidade é que a gente atende homens, mas a gente faz a massagem de verdade, só que depois tem um complemento manual. Aí eu perguntei pra ela, complemento manual é o que eu tô pensando? Ela falou assim, é punheta. Aí eu, nossa, sério? Ela falou, sério? Aí ela falou assim, mas os clientes são super discretos. Aí ela perguntou, você tá namorando, você tá solteira? Eu falei, não, tô só com uma pessoa que é um peguete e tal, mas não é nada sério. Aí ela falou, cara, se você vir tal dia, você volta pra casa, se arruma, vem pra tal dia. Se você não curtir, você não precisa ficar. Aí eu tava solteira mesmo, só tava pegando uma pessoa. Eu falei assim, sei lá, né? Ela tinha falado que eram pessoas discretas e tal, só que não era meu perfil entrar pra esse meio. Assim, não que eu tivesse, assim, discriminação. Eu só achava diferente, porque é diferente o meio. Só que quando eu fui, eu tinha um pouco antes separado do pai da minha filha, eu tava um pouquinho com insegurança, aí eu tava precisando de autoestima e tal. E lá no local, os clientes assim que frequentavam, eles sempre tratam muito bem. E aí começaram a me tratar muito bem e isso levantou minha autoestima. Então, assim, o primeiro cliente me elogiou muito, eu tava com insegurança pós a separação, então eu comecei a me sentir bem. Ao invés de achar errado, eu falei assim, poxa, na parte da autoestima, eu tô me sentindo bem, porque eu
o público tá me elogiando, super simpático, inteligente. Então isso me fez assim meio que ficar com bastante assim, tipo, a autoestima elevada a ponto de não achar errado fazer o complemento manual, que não era sexo. Uhum. E assim eu fui levando. E assim, sem querer, eu não pretendia ficar famosa, eu não pretendia depois, em 2016, me tornar atriz, mas sem querer, do meu jeitinho, o jeitinho simpática, bem honesta, bem sincera, fez o público cliente se apaixonar pelo meu jeito. Então, de todas as meninas que frequentavam, eles frequentavam, continuavam com as meninas, só que depois eles começaram a migrar para mim. Aí eles falaram, sempre elogiando assim, Elisa, você é simpática, você não fica contando a hora, toda hora olhando pro relógio, você sabe separar as coisas, assim, você tipo não chega nervosa ou com alguma coisa, e muita menina não sabe às vezes separar. Às vezes carrega o problema e joga no cliente, e você não. Você trata todo mundo como se fosse um rei. E a forma de eu falar, de tratar, então a maioria dos clientes sempre elogiaram. Quando eu vi, eu tava a queridinha da sala. Quando eu vi, eu tava sendo elogiada pelo Fórum GP Guia, a mais conhecida das salas de massagem, não só da sala que eu tava. E eu fui me tornando famosa assim. O GP Guia fazia a propaganda, que eram os clientes, e eu fiquei conhecida por todas as salas como a mais simpática e também muito boa na área da punheta. Pegava direitinho no instrumento. Comecei a ficar à vontade, porque quando o cliente te deixa à vontade, você realmente não acha isso errado. Então eu comecei a não achar mais errado. Eu fiquei tão à vontade que eu comecei a falar, poxa, não é uma profissão errada. Se você for uma pessoa por dentro, simpática, que trate bem as pessoas, uma pessoa de bem, qual o problema de você comercializar o seu corpo? E qual o problema de você fazer um trabalho que seja diferente do seu nicho? Sim, sim. E aí começou a entrar isso na minha mente como se fosse uma coisa comum. Então eu não tinha vergonha do que eu era. E assim a minha mente foi trabalhando a ponto de eu não achar errado. E quando eu vi, eu estava gostando tanto, era tão bom estar com os clientes, era tão bom fazer o que eu fazia, que eu já estava assim, no automático, não automático de atendimento, mas no automático achando que aquilo fosse normal e levando de boa, assim, sem ter vergonha de falar, ó, gente, eu tô nessa área. Só que depois eu evoluí um pouco, porque depois os clientes pedem sexo, aí eu fui evoluindo. E nisso de começar a me ficar mais à vontade, de partir para esse lado do sexo, eu tive que ficar um tempinho na massagem, a ponto de depois eu sair da sala de massagem e ir para a primeira boate, que eu comecei numa boate. E aí depois da boate eu comecei para os privês. E aí eu comecei a achar normal também transar. E hoje que eu já tenho, assim, como atriz, que eu vou fazer 9 anos, e eu relembro daquela época, né, que eu comecei, muita gente ainda tem preconceito, às vezes ainda comenta, ainda, sabe, fala um pouco. Mas eu penso assim, se eu mantive o mesmo caráter de quando eu comecei, a mesma simplicidade, a mesma humildade, por que eu vou ter vergonha se um hater fala ou se alguém fala? Eu mantive a ponto de me sentir bem e até hoje eu não ter, assim, ficado com peso de consciência. Então, pra mim, é uma coisa super natural. Isso é muito bom, tu não tem noção quanto tão bom isso é pra você e pra sua alma, sabia? Sim. É porque, tipo assim, Elisa, o que eu entendo muito sobre a vida é tudo uma questão apenas de percepção. E essa sua auto-percepção sobre você mesma é o que, sabe, é o ponto ideal pra você, que faz sentir bem ou mal em relação às coisas. E a pessoa chega, não, vocês isso, cara, eu já sei aquilo que eu sou, eu sei aquilo que eu faço, tudo muito bem, foda-se. É verdade. E muita menina que já sofreu preconceito, assim, quando eu tô fazendo show em boate, que hoje agora, atualmente, eu faço shows, né? Quando você se torna atriz, você tem várias portas abertas para diversas áreas. Muitas meninas até hoje falam, Elisa, graças a você levar com naturalidade seu trabalho, mesmo que eu tenha um problema com a minha mãe, ou meu pai discriminar, ou uma amiga, ou um vizinho, eu não me sinto errada. Porque você naturalizou e você dá força pra gente. Porque você foi evoluindo, e é uma evolução pro sexo, mas que eu já participei de outras coisas que não fosse só o nicho sexo. E eu não deixo de me informar com outras coisas também, querer outras coisas. Porque esse tipo de trabalho era visto só como algo que é mulher que não tem estudo, mulher que tá, tipo, não tem nada para fazer e vai para esse tipo de trabalho. Então, eu provei para as meninas que, independente de qualquer coisa, elas poderiam ou continuar no nicho, se elas quisessem, mas com a cabeça levantada, sem pensar no preconceito. O importante é você ter sua independência e ter seu bom caráter. Então, eu sempre levei essa bandeira para as meninas. E no mais,
eu sempre levei a bandeira também que todo hater que fosse falar contra, você não desse ouvidos, você mostrasse quem você é. Então o hater vai falar, você é uma burra, você não sabe, você já tá isso, você já tá não sei o quê. Se for uma coisa construtiva para você melhorar, ou se aperfeiçoar em alguma coisa, que você leve em consideração. Se não, continua a sua vida, porque você não tá pecando, porque você tá nesse tipo de nicho, você não tá dando em cima de ninguém, você tá sendo procurada. Então, qual o problema de você ser procurada por uma pessoa que você não tá dando em cima e você comercializar, acabou aquele comércio do seu corpo e você voltar para sua vida de mãe, ou dona de casa, ou sei lá, outras atividades que você exerça? Qual o problema? Só porque envolve sexo, envolve corpo? Então eu sempre levantei essa bandeira, não se sinta menor do que ninguém. Por mais que uma pessoa continue falando e queira te deixar pequena por causa disso, somos mais fortes porque a gente paga nossas contas, porque a gente sabe aonde queremos chegar, porque a gente tem, às vezes você também vai para essa área porque você também teve algumas coisas, tiveram coisas que aconteceram na sua vida que levaram para essa área. Então você não tem que se sentir menor, e sim continuar e dar continuidade. Então todas as meninas de show, as meninas que atendem, as meninas de plataformas, eu vou levantar essa bandeira para que elas tenham certeza que isso não é diminuir, e sim uma coisa que faz ela ter experiência de vida, e ela também pode colocar outras coisas a mais, independente dela querer ou não continuar no nicho. Sim, eu vi que você fez um discurso do Paulo Vieira, né? Sim. Eu achei muito bacana, né? E você sempre procura se aprimorar. Vejo que você está sempre procurando coisas que fazem agregar a sua mente na grande realidade, né? E eu vi que você também tem alguns projetos futuros aí. Tu tem alguns projetos que você quer fazer futuramente, a não ser se o filme adulto. Então, o curso do Paulo Vieira, eu gostei porque ele acrescenta muito em coisas que você pode ser maior do que você conquistou até hoje. Então, ele coloca que a gente não precisa ter crenças limitantes, que a gente pode, no nosso subconsciente, a gente com inteligência emocional, a gente colocava coisas que queremos nos tornar, e automaticamente isso vai fazer com que o projeto no nosso subconsciente, com também o nosso trabalho, a gente consiga externizar isso que foi colocado dentro do nosso subconsciente, e a gente consiga se tornar ainda melhor, e a gente seja ainda mais ainda do que a gente possa imaginar. Então foi muito bom ter foram 4 dias de palestras e foram maravilhosas essas palestras. Eu aprendi, quero estar em outras palestras do Paulo Vieira, porque foi muito acrescentador para mim. E na questão do Paulo Vieira, você planta a sementinha de coisas maiores, né? Se você está plantando e está fazendo inteligência emocional ali, você pode colocar coisas que você quer com projetos. Eu, por exemplo, eu tenho 9 anos que eu fazia em maio como atriz. Tem coisas que eu fui deixando levar e as portas se abriram e eu não planejei, e tem coisas que eu projeto, mas que é necessário às vezes projetar e não serem portas abertas. Às vezes você quer projetar para que aquilo ali realmente seja conforme você está idealizando. Sim, sim. Então esse ano, como já todas as portas abertas, tipo Mansão Maromba, Cremo House, a Ministério Jogo, Arcanjo Renegado, que eu fiz a 2ª temporada, todas as entrevistas que eu dei, toda a área, seja a área do público pornô, mas do público de famosos e artistas, que as pessoas todas hoje em dia me conhecem, todo mundo, na grande maioria, já viu ou já ouviu falar de mim, ou se não conhece, às vezes pode ser que a pessoa conheça e tenha um preconceito, ou pode ser que a pessoa me assista num podcast e fale, caraca, ela é uma pessoa super de boa, não vou pré-julgá-la só porque ela tá fazendo um sexo num filme, Sim. numa plataforma. Então, assim, isso tudo fez com que eu fosse me aprimorar e projetar, né, coisas novas para mim. Então, peguei todas as portas abertas, aproveitei, atingi o público todo que eu queria atingir, e eu fui até onde eu queria chegar, né? Às vezes sem querer, às vezes nunca planejado. Na verdade, planejado agora eu quero nesse ano de 2025. Então, depois que eu aproveitei todas as portas, eu fiquei pensando, aonde que agora eu vou? Se eu já peguei todas as portas abertas, para onde que eu vou avançar? Aí, esse ano, eu fiz planejamentos, que já não são as portas abertas. Eu planejei, pós o curso do Paulo Vieira, foram coisas que foram surgindo na minha mente, e eu falei, poxa, por que não? Então, uma coisa que eu já estava querendo, que eu quero que aconteça esse ano, que eu já tô com esse projeto já há um tempo, mas ainda não saiu do papel,
é o projeto da marca Elisa Sanches, que já está oficializada essa marca, já tá tudo bonitinho lá, feita a marca. Ela fica em produtos eróticos porque é o meu nicho. Então, para tudo que é produto erótico, eu quero colocar essa marca, mas eu preciso que isso saia do papel, porque está no papel já há um tempinho. Uhum. E eu quero a marca Elisa Sanches estar em também sexy shops, porque eu não quero ter um sexy shop, eu quero ter franquias com a marca Elisa Sanches. Então, eu quero o mercado, esses dois tipos de mercados, que é uma coisa que é o meu primeiro projeto, que eu quero que saia do papel, não fique só como um projeto, e sim seja realmente idealizado. Depois, muitas pessoas assim que eu fui conhecendo e pessoas assim de vários nichos diferentes começaram a falar: Elisa, você também, amigos, pessoas assim comuns, elas começaram a falar: você também pode ir para o mercado empresarial, não só com a marca Elisa Sanches, mas já que você foi até tal área do seu trabalho, você também pode migrar para outras áreas e não é parando com o que você faz, mas apenas fazer seu dinheiro render em coisas que você não seja nicho sexo. Então, foram feitas propostas para mim de mercado imobiliário, de ter lugares que eu alugue, compre e alugue. Bacana. Então, tenho esse projeto também para ser oficializado esse ano, e aí eu ir para o mercado empresarial. E eu também tenho um projeto de contar a história da minha vida no livro também, que o livro já está sendo escrito. E eu quero que as pessoas saibam por que eu comecei, um pouco mais detalhado, como que foi a minha infância, por que eu continuo no mercado, o que não faz eu desistir, parar e achar, nossa, eu poderia ter ido para outro mercado, eu não me arrependo realmente. Então eu quero contar todo o conteúdo no livro, fazer igual a Bruna Surfistinha fez no filme, né, que foi a história de vida dela, o livro dela, mas eu quero contar porque no meu mercado eu fui um nicho diferente, porque o meu mercado sempre teve preconceito. A atriz pornô sempre foi colocada de lado. Só que eu naturalizei tanto que eu fui um marco para o pornô. O pornô era visto como nada, com pessoas realmente que não são pessoas que se realizaram. Sim. E eu falei, não é. Então, eu coloquei esse marco no pornô. Então, outra atriz não colocou esse marco porque, às vezes, a própria atriz fazia os filmes e tal, mas ficava só naquele nicho. Sim. Como eu comecei em 2016 e atualmente tem muito mercado para várias áreas, acabou que com todas as tecnologias, com tudo que tem hoje, com todas as plataformas que tem, acabou que eu puxei para um lado que hoje em dia seria para digital influencer. Então, acabou que eu coloquei um nicho um pouco mais amplo. Seria por causa da Mansão Maromba que fez essa diferença? Foi muito legal ter participado da Mansão Maromba, foi muito legal ter sido comentada nos comentários do Toguro. Muita gente comentava, cara, eu gosto da Elisa Sanches porque a Elisa não é só filme, a Elisa é isso, a Elisa é aquilo. Toguro, ela é muito simpática. Quando fui fazer a Mansão Maromba, eu percebi que eu poderia ser além do pornô. Então, tudo isso faz com que eu continue caminhando e feliz por ter levado para esse lado. Uhum. Né? Eu não fui para trás, eu fui para frente. Então, é por isso que eu não me arrependo de nada, porque eu não fui assim, aceitando hater e falando assim, realmente o hater tá certo, eu tenho que caminhar para trás porque eu tô num nicho que é preconceito para sempre. Eu fui aproveitando tudo e vou continuar aproveitando. Então, Mansão Maromba, a Cremo House, que é com cremosinho, tudo que me puxou para outros lados fez eu crescer, fez eu aprender, fez eu ter uma noção, um norte diferente de várias coisas, e por isso que eu tô com esses projetos que eu tenho, projetos inovadores e projetos que vão me deixar ainda mais feliz pelo nome que eu fiz e mais feliz também porque eu realmente quero que saia do papel para desenvolver esse ano. Não, vai sair, com certeza, vai sair. E outra coisa, outra noção, a Mansão Maromba, eu queria entender mais como é que você entrou, o que rolou lá dentro, o que você pode falar, o que não pode falar. Porque o pessoal pergunta bastante que a história do cremosinho ficou marcada para muita gente, né? A história do cremosinho ficou. O cremosinho antigamente era da Mansão Maromba, aí ele abriu a própria casa dele, que é a Cremo House. Sendo que na Mansão Maromba, eu não era membro. Na época o Toguro até falava, Elisa, fica mais tempo, pode dormir, pode ficar à vontade. O Toguro é muito simpático. Só que eu sempre fui de ficar para lá, para cá, sempre ter várias viagens marcadas, e para eu poder ser membro,
aí seria um pouco mais difícil para poder morar na casa Mansão Maromba. Então, eu fui visitante e participei de alguns quadros. O quadro que eu participei, que eu conheci o Cremosinho, era uma entrevista de duas DJs, DJ Ada e Chapeuzinho. Na verdade, não foi nesse quadro. Foi no mesmo dia de gravação que eu tive participando desse quadro. Acabou que eu conheci o Cremosinho num outro quadro, num outro tipo de gravação. É porque nesse dia eu fiz tanta coisa que, para lembrar exatamente como eu conheci o Cremosinho, foram tantas atividades que eu fiz. Só que o Cremosinho virou um marco, porque naquela época o Cremosinho já era muito conhecido, porque ele desde novo sempre fez bastante vídeos. E eu já estava com um tempo de carreira, mas nunca tinha entrado numa casa de digitais influências. Então, de uma certa forma, eu trouxe um pouco do público que me assiste e o Cremosinho trouxe o público que assiste ele. Então, eu cresci na área digital. Ele cresceu com a quantidade de pessoas visualizadas porque eu fui justamente no sexo ali falando sobre ele, porque ele tinha vontade de me conhecer. O Toguro fez a ponte e acabou que no mesmo dia que eu conheci, eu fiquei com ele. Ah, é? É porque, tipo, o Toguro falou, você ficaria com um cara com esse tamanho de membro, assim, de pau, assim? Que ele é assim, avantajado? Ele tem 22. Que isso? Pé de mesa? Aí, continua. E eu fiquei com uma vontade, né? Falei assim, cara, ele muito abençoado ali. É o mesmo padrão Orochi. Mesmo padrão. Então, assim, o cara é bom. E aí foi assim que eu conheci ele dessa forma íntima. E a gente ficou no motel, pós as gravações todas que eu fiz da Mansão Maromba, nós saímos de lá, já estava quase amanhecendo, e mesmo assim nós fomos pro motel e a gente transou, e eu adorei ter transado com ele. Então tinha sido uma coisa muito marcante para mim ter ficado com um digital influencer, que já tinha um público, e eu também estava com vontade, e aí todos os podcasts que eu participava, as pessoas perguntavam, vários lugares que o Cremosinho ia, as pessoas perguntavam também. Então virou uma coisa assim, marcante. Uhum. E aí depois foram com outras pessoas, né? Então, outros famosos também. Mas todo mundo sempre quis saber um pouquinho mais e eu comentava nos podcasts. As pessoas perguntavam do MC Rian também, porque eu participei dos 3 vídeos com ele. E por aí vai. Então, todos os podcasts eram esses assuntos abordados, eram os principais assuntos, quando foi bem nessa época que aconteceram esses fatos. E quais, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira diferente. Me deu uma ideia do nada. Vamos fazer um ranking aqui dos famosos? Vamos lá, bota aí, do 5º lugar até o 1º lugar. Qual foi o melhor no sexo? O Orochi. O Orochi? Ele tá em 1º lugar? Tá em 1º lugar. Mas quem tá em 5º, 4º? Então, o MC Rian, eu não tive muito tempo para transar com ele quando eu fiz os clipes com ele. Eu fiz 3 clipes com ele. E aí a gente não teve muito tempo, então não tem como falar, porque a gente ficou pouquinho tempo. Foi uma parada de gravação, então não tem como qualificar se fica em 1º, 2º, 3º, porque a gente não teve o tempo realmente predestinado ali, e aí eu não posso dar nota nem boa nem ruim. Daria uma chance? Foi bom. Daria uma chance? Bom, sim. Não, hoje em dia ele tá casado. Então rola. Hoje em dia não mais. Mas se ele estivesse solteiro, com certeza, com mais tempo, poderia rolar aquilo. E aí eu não qualifico ele com notas. Entendi. Só falta de tempo mesmo. E o Cremosinho, ele tá na mesma condição do Orochi, só que o Orochi aguenta mais. Então o Orochi acaba se tornando melhor. Mais tempo, mais... O Orochi aguenta muito. Eu nunca vi uma pessoa igual o Orochi. Que isso, Elisa? Não, até hoje, de ficar assim o tempo que ele ficou 2 horas. Nas 2 horas? Peraí, e ele transou com outras meninas. Pera, Elisa, 2 horas? Vamos lá. É 2 horas direto, 2 horas com pausa entre meia e meia hora? Não, na verdade ele gozou e depois ele foi fazer de novo, aí fez de novo. Aí teve a primeira vez que eu saí com ele, a gente descansou um pouquinho. Nós dormimos, assim, na verdade nem dormimos. A gente deu uma pausa. Aí eu não sei exatamente porque eu acho que eu cheguei a descansar de dormir um pouquinho, porque tinha acabado de sair da balada, aí depois eu tava cansada e tinha transado com ele, a gente ficou, vamos dizer, umas meia hora parados e depois voltamos. Aí, assim, ao todo, 2 horas. Tá, entendi. Você é a segunda pessoa que chega pra mim assim e fala, o cara ficou 6 horas. Eu falei, mano, não é possível. Mas a energia dele é forte. Porque de todas as pessoas que eu conheci no meio profissional e no meio amador, ele tem uma energia muito fora do comum. Porque ele, nessas festinhas, ele fica com outras meninas. Não é uma festinha exclusiva, não foi uma festinha exclusiva pra mim.
Ele tava com outras meninas também, né? Porque ele tá solteiro, então ele faz essas festinhas e chama várias meninas. E ele teve energia com cada uma. Se a menina tiver disposição, ele tem a disposição ali, ele dá conta de todo mundo muito bem dada, assim, Será a que não conta. tem veneno não, Tadala? Todo homem, às vezes, ele usa Tadala, mas nem todo mundo tem a mesma disposição. Ah, o Tadala não quer dizer nada. Então... Não quer dizer, depende da pessoa. Então, assim, ele manteve o Tadala, se ele usou Tadala ou não, e manteve a energia dele também, que é muito forte mesmo. Comparado com várias pessoas que eu fiquei, a quantidade de tempo de todas as pessoas que eu fiquei foi ele. Então o Orochi tá no ranking Sim. top 1. Com certeza, toda menina que ficou com ele vai elogiar ele da mesma forma. Se a menina aguentar, o tempo que ele fica vai elogiar ele da mesma forma. Então já sabe que eu já ia falar uma parada aqui que eu não posso falar. Eu pensei também a mesma coisa. Eu não posso falar que isso vai dar uma merda. Mas vamos ver a merda que pode dar. Pô, vai. Vamos ver. Não, porque tipo assim, falaram que tem uma menina aí chamada Lara Jucá, né? Ficou um bom tempo com o Orochi. Maravilhosa. Será linda. que ela teve disposição pra isso? Acredito que sim, porque se ela namorou ele bastante tempo, pra namorar ele tem que aguentar. Ele não vai querer ficar com uma menina que não aguente muito tempo. Então, deve ser o mesmo perfil, né? Eles se separaram por um motivo que houve traição e tal, mas eu acredito que se não houvesse traição, por eles serem pessoas que se amaram, ela ter gostado muito dele, ele também. Se não houvesse traição, ela estaria completando ele na parte sexual, na parte como pessoas que se gostam, se gostaram, enfim. Mas acredito que em tudo, porque ele não escolhe as fracas, ele escolhe as melhores. Será que ele voltaria com ela? Eu acho que, assim, eles tiveram um relacionamento muito bonito. Essa parte da traição dele, assim, com relação a ela, não foi uma coisa legal da parte dele, porque ela gostava muito dele. E, enfim, mas eu acredito que aconteça isso em vários relacionamentos e vai da mulher perdoar ou não. Ela chegou a perdoar uma vez, aí depois eles voltaram e depois ela não continuou mais com ele. Mas eu acho que se você gosta de uma pessoa verdadeiramente, você nunca esquece. E se ela tiver essa condição, assim, porque ela já tá namorando uma outra pessoa, mas se ela não tivesse, talvez estivesse solteira e conseguisse perdoar e ele não traísse mais, eu acho que como houve sentimento verdadeiro, pode ser que eles voltariam ou não. Aí depende dos De dois cada um, né? e da maturidade, que a pessoa vai ficando mais velha e às vezes o mundo dá voltas. Você ficou com raiva, mas o mundo dá voltas e pode ser que a pessoa, no futuro e tal, aquela mágoa se transforme num outro sentimento e pode ser que a pessoa volte ou não. Isso é pros fortes, sabia? A pessoa tem que ter muita maturidade. Tem que ter maturidade de verdade mesmo. Mas que ele gostou bastante dela, foi claro que ele gostou muito dela. Acaba que um marcou muito o outro, né? Acredito que sim. Tanto ela dele, quanto ela vice-versa, assim, eles se gostaram bastante. Pra mim foi um relacionamento muito bonito dos dois. E acredito que se não fosse a traição, realmente ela estaria com ele Até hoje, né? Bem capaz. Eles voltam no lance do conteúdo adulto, quero entender. Encenar em relação a filme de produtora, fazer conteúdo adulto, fazer show, tem muita diferença um pro outro? Fazer show, pra mim, eu adoro dançar. Então, não liga a câmera, né? Igual um filme. Uhum. Mas o fato de eu gostar de dançar é uma coisa que me incentiva bastante. Então, eu posso estar cansada, mas vamos começar o show. Parece que também liga um botãozinho ali e a diferença é o fato de realmente eu ter isso como um hobby, um lazer, gostar de dançar. Entre uma produtora e uma plataforma, o ligar a câmera para mim, numa produtora, é muito mais com diretrizes do que uma plataforma, porque a plataforma eu direciono. A produtora vai falar, você tem que fazer isso, o seu texto vai ser tal coisa e as posições vão ser tais coisas. Só que, por mais que eu seja direcionada numa produtora, eu procuro naturalizar a cena. Então, tem a diferença de você falar do que você tem que fazer, mas basta a atriz ou ator saber naturalizar. E a plataforma, eu crio as minhas historinhas. Então, eu vou naturalizar mais ainda, porque são coisas que eu quero fazer que o fã pediu numa rua, ou o fã pediu na mensagem do Privacy. Elisa, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você filme com tal ator. Então, abre um leque maior para eu poder agradar mais ainda o público. Aí aquilo ali vai fazer com que futuramente eu grave com todas as pessoas que as pessoas queiram, ou faça todas as cenas que as pessoas cogitam. Então, abre um leque maior. E quais são as historinhas que os seus fãs mais pedem você fazer? Na verdade, pediram muito um ator, que é o Big Rasta, porque ele tem um membro bem grande. E não foi bem assim, Elisa, a gente quer uma historinha, a gente quer que você transe com o Big Rasta.
que eu não conhecia pessoalmente, mas ele falou pra mim, eu tenho 24 Que de isso? tamanho. Aí eu falei, cara, você não tem 24. Você deve ter bem mais, porque aparentemente você tá falando que tem 24, mas aparentemente parece muito maior. Uhum. Então, você é big porque big realmente é enorme. De todos os atores que eu transei até hoje, com 9 anos como atriz, eu nunca peguei um cara tão grande quanto o Big Rasta. Então, eu não sabia que, pessoalmente, era o tamanho que estava na telinha, né? Porque, tipo, eu cheguei a ver, mas quando eu vi pessoalmente, eu cheguei a medir pela minha cabeça, assim. Eu falei, ele colocou a foto e tava a minha cabeça cobrindo inteira, assim. Tipo, o pau dele cobriu a minha cabeça inteira, de tão grande que é. Uhum. Aí eu falei assim, gente, agora eu entendi porque que o público queria tanto que eu transasse com o Big Rasta. Porque o cara, tipo assim, é fora do comum. É um ator maravilhoso como pessoa também. Mas das historinhas todas, eles preferiram falar do Big Rasta. E aí eu fiz o que o público pediu. E de historinha que o público pede, que eu ainda não fiz... Vai fazer? Vou fazer, que é fazer sexo na Praia do Abricó. Ah, então é ali. Não sabia disso, não. E até hoje eu não fiz, porque eu gravo sempre em motel. Aí motel e tal, mas em produtoras eu já gravei em tudo que é lugar. Só que eu quero atender esse pedido de fazer sexo sendo vista. Aí, assim, eu já transei numa cena sendo vista num estacionamento chamado Estacionamento do Osvaldo, que é no Recreio, que o pessoal conhece, que o público assiste o seu sexo. Então fica um monte de caras ali assistindo. Então já fiz uma cena que terminou nesse local, estacionamento do Russo, na verdade, estacionamento do Russo, no Recreio. E aí eu nem sabia que tinha um público que ficava assistindo e o pessoal adorou, né, ser um filme que tem outras pessoas assistindo. Uhum. E eu gostei mais ainda porque eu não sabia que as pessoas queriam ver um sexo sendo assistido por pessoas por voyeur. Aí eu falei assim, poxa, que legal. Só que depois, foi passando um tempo, eu pensava na Praia do Abricó, mas nunca tinha colocado a Praia do Abricó para acontecer. Então, provavelmente, assim, não vai demorar até acabar esse mês, né, de março, provavelmente até final de março, se bem que já estamos praticamente no final. Então, pode ser que seja início de abril, enfim. Eu vou fazer uma cena conforme o público quer, para outras pessoas assistirem ali na hora. Que bacana. E aí vai ser diferenciado, assim, pra mim. Agora, Elisa, quero falar, que eu fico falando da França, toda hora França. No meu canal o pessoal só quer ver a França. Cara, vai conhecer a França, cara. Gente boníssima. Quinta-feira em São Paulo. Ó, muito, muito humilde. E tipo assim, sabe aquela pessoa que quer ver só o seu bem? Sim. É ela. Que legal. De verdade, ela é fora da curva. Mas vamos lá. Quinta-feira iremos nos conhecer, França. Manda um abraço pra França aí, manda um abraço pra França. Vai ser um prazer, você tá arrasando. Parabéns pelo nome que você tá atingindo e que você consiga mais sucesso ainda, porque você não conhece você, mas se todos te elogiam é porque você merece. Não, e é verdade. Elisa, eu quero entender o seguinte, como foi pra você trabalhar junto com as meninas do Job, Elisa? O que mudou a tua cabeça? É porque as pessoas não entendem que ali é um trabalho, as pessoas não entendem que ali é o universo delas. Como é que foi pra você estar ali aprendendo com elas também? O do Job que você fala são garotas de programa ou de plataforma? Não, de programa e plataforma. Eu comecei como garota de programa. Então, eu não teria um baque estando com as meninas do Job, porque eu comecei assim. A maioria das atrizes, elas começam como garota de programa. É difícil você já entrar para a plataforma, ou numa produtora, ou numa plataforma, e você não começar como garota de programa, né? Então, tá com as meninas, na maioria das vezes, se pegar só a menina que é garota de programa, eu sempre falo para elas, gente, continua na área que vocês estão, mas se vocês quiserem migra para a plataforma, porque são muitas meninas, mas é um mercado financeiramente muito bom. O que você faz no Job, como atendendo, você vai ganhar muito bem, com certeza. Mas o que se faz pela internet é muito mais rápido. Então, estar gravando com meninas que perguntam para mim, poxa, Elisa, valeu a pena? Vale a pena mostrar o rosto? Eu falo, cara, se você tiver coragem, mostra. Porque o seu lucro vai ser 3 vezes maior. Uhum. Então, é o que eu incentivo sempre todas. E eu posso gravar com menina famosa, ou posso gravar a menina que tá começando, eu sempre trato elas da mesma forma. Sério? E lanço a menina, eu nunca tive competição. Então, tô com uma outra atriz que já é conhecida, ou com uma menina que tá começando, eu vou lançar, vou falar, ó, tô com a linda, maravilhosa, foi maravilhoso fazer a cena com a menina e tal. Então, eu sempre fui uma pessoa muito aberta,
Eu nunca tive na minha área, começando nessa área, nem na área de comércio eu nunca tive essa coisa de competição, nem na minha vida pessoal eu tenho. Então eu não coloquei isso como uma coisa que seria diferenciada no mercado que eu tô. Por mais que as pessoas pensem assim, mas você não tem medo? Eu não tenho medo. Eu acho que cada uma merece o espaço que tem, porque cada uma lutou por estar naquele espaço. Então eu incentivo todas. Entendi. E você tem uma história, uma experiência que você teve no job, assim, que te marcou? Como garota de programa? Isso. Então, eu vivi muitas coisas. Eu, assim, quando você começa em 2009 e eu tô em 2025, são muitas experiências que eu tive, né? E muita gente pergunta assim, as pessoas que são preconceituosas, elas falam muito assim, olha, ela tá tanto tempo, ela deve estar toda larga, que não sei o que, não sei o que lá. Muita gente fala essa... O pessoal não viu ainda, né? O pessoal que vê e fala assim, nossa, é bonito, né? Mas é porque existe um pré, né? Um pré-conceito. Então, assim, o corpo, independente, antes de falar sobre o que você perguntou, o corpo, ele é adaptável. Então, se você é um pouquinho mais larga, um pouquinho mais apertada, é porque é a sua genética. É o seu corpo. E isso aí, independe de quantas vezes você transa, você pode ser um pouquinho mais dilatado ou não. E isso eu já tinha ouvido de ginecologista, pessoas assim, sexólogo, médicos, enfim, o público que eu atendi, o profissional que eu procurei para me atender também. Então, eu já sabia pelas as pessoas que sabem, têm essas informações, que não aconteceria isso para mim. Então, essas críticas, às vezes, as pessoas falam, mas é por não conhecerem. Uhum. Então, até hoje, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, não ficou assim aberto, porque eu tive muitos homens, porque eu transei com várias pessoas. E assim, não mudou. Continua a mesma coisa, porque eu cuido muito da minha parte íntima. E assim, se tivesse que, por exemplo, vamos dizer que fosse real, você transasse e realmente fosse ficar um pouquinho mais largo. Se tivesse que fazer uma cirurgia para poder apertar mais, eu faria. Como eu vi que isso é só um preconceito, não acontece, eu tô do jeito que eu tô, né? Agora, sobre a pergunta assim, se aconteceu um lance diferente, alguma coisa diferente, eu acho que você passa por muitas pessoas, mas os lances melhores para mim foi todo o aprendizado e toda a maturidade. Fatos engraçados acontecem porque são pessoas diferentes, são mentes diferentes, mas a experiência toda que eu fui adquirindo não é só sexo, você aprende, porque você lida com pessoas que conversam, você não só transa. Então, se você está conversando, você aprende e você vai ganhando maturidade. Então, acaba que você aprende um pouco de cada coisa. Então, eu coloco isso mais como um marco do que um acontecimento sexual, alguma coisa marcante, uma menina, uma história. Eu coloco tudo que eu aprendi e fui crescendo como pessoa. Em todas as áreas eu fui crescendo. Então, eu por isso que eu, como eu falo, eu só não me arrependo porque eu evoluí, eu não fui para trás. Então, isso para mim é gratificante. É engraçado falar gratificante pelo sexo, mas realmente gratificante por tudo que eu aprendi. No sexo e com as pessoas todas que passaram por mim. É engraçado, né, falar assim, né, que a pessoa não percebe, né? É uma coisa assim, além do sexo, né? Além do sexo. Na verdade, você tem mais experiências de vida do que do sexo, porque o sexo, com muitas pessoas, é um pouco repetido. Eu vou sentir prazer ou não, depende da pessoa, mas acaba se tornando repetido. Agora, pessoas não, pessoas são diferentes. Então, a experiência é enorme. Você acaba, se você estiver no mercado de comércio, que você tenha uma loja, você vai estar lidando com várias cabeças ali, várias pessoas ali entrando na loja e tal, você vai pegar a experiência. Você trabalha com sexo, a hora que você não estiver transando, você vai conversar e vai aprender da mesma forma. Então, acaba que você cresce, você aprende, você já não é a mesma pessoa, você é com seus valores. Mas com o aprendizado, você tem um aprendizado assim que como eu falo, não tenho coisas para reclamar, eu tenho coisas só para agradecer. E se eu tô onde eu tô, foi graças a tudo que eu passei, a todas as pessoas que eu conheci, não colocando coisas ruins, porque coisas ruins são mínimas, Sim. mas comparado ao mercado que eu tava, que era de comércio, eu tenho muito mais gratificação, porque as pessoas me conhecem, eu não sou uma pessoa desconhecida, do que no comércio. No comércio eu era só uma pessoa ali, as pessoas gostavam da minha simpatia, mas não era conhecida. Eu sou conhecida pela área do sexo, pela área dos podcasts, pela área dos realities e tal, da digital influencer. Beleza, só que agora, para mim, ter essa fama
pra mim foi legal. Então é bom eu sair de casa, ter um fã tirando foto. É bom eu poder proporcionar uma faculdade boa pra minha filha, uma faculdade cara, que é a ESPM. Então é bom eu poder me manter sozinha, ter minha independência. É bom as pessoas me cumprimentarem e saber que eu continuo a mesma pessoa que eu comecei, né? Porque você não muda, só se você já for uma pessoa diferente, aí talvez você vai ganhando dinheiro e você se torne diferente, mas você já não era uma pessoa com esses princípios. Eu sempre fui uma pessoa com princípio. Então eu fui ganhando fama, dinheiro e tal, mas eu continuei com os mesmos princípios, porque eu sempre fui a mesma pessoa. Então nada mudou. A única coisa diferente é que eu agora, todo lugar que eu vou, eu sou pública. Então, eu nunca fico chateada se um fã tirar foto. Eu tô no momento de lazer. Eu tô no momento de lazer, mas não custa nada falar com o fã. Tirar foto, aquele fã ali tá me vendo pela primeira vez. Não vou negar a foto porque eu tô no momento meu. Então, isso é bem legal. Hoje mesmo, eu tive na área da saúde, né? Na Fiocruz, porque eu sempre pego o PrEP. E eu tive 2 fãs ali, 2 não, 4 fãs, que tiraram foto. E eu tirei foto assim, de boa. Eu já tinha comentado sobre o PrEP, né, em podcast. O PrEP é para você evitar o vírus HIV. Então, assim, qualquer lugar que eu vá, seja na padaria, seja num local como a Fiocruz, ou sei lá, qualquer outro lugar, sempre tem um fã tirando foto. E sempre o fã faz eu lembrar o carinho e todo o meu trajeto. Então, o fã faz eu relembrar a minha história e eu ficar feliz por ele estar me acompanhando, por poder me assistir, por gostar da minha pessoa também. Que bacana. Elisa, falando sobre história, eu queria que você, se pudesse resumir assim, olhar para trás e ver tudo que você passou. Como é que você se sente vendo a Elisa de antes para agora em relação ao crescimento pessoal? Antigamente eu era muito insegura, eu era ciumenta também, eu era uma pessoa que não tinha maturidade para certas coisas, de vida e de visão, e com o tempo, principalmente a questão de ciúmes, porque o ciúmes antigamente me deixava muito triste, o ciúmes me deixava muito não pensando na minha pessoa. E depois que eu fui nessa área de trabalho, conhecendo tanta gente, tantas histórias, tantos relacionamentos abertos de pessoas que procuram as meninas, que isso para mim foi o melhor de todos, assim. Eliminar os ciúmes e crescer nessa maturidade como mulher tirou um peso muito grande da minha vida, tampou muitos buracos da minha vida também, porque eu tinha muitas histórias tive uma história de vida muito triste na minha infância, na minha adolescência, por não ter tido uma criação boa. Então, de uma certa forma, o trabalho tampou certos buracos, né, certos traumas, fez eu esquecer. Então, isso também me trouxe crescimento como mulher, como pessoa. Então, para mim, se foi um recurso que eu procurei, que não foi planejado, mas que deu certo, para mim, eu só tenho, como eu falei, a elogiar. Acaba que a vida toma caminhos que a gente nunca imagina, né? Não tinha nenhum perfil. Eu tinha perfil CDF e segui o caminho como CDF, marinha, faculdade, por ser sempre uma pessoa que gostava muito de estudar. Você era muito certinha, assim, nas coisas? Sempre fui muito certinha. Embora alguns anos escolares eu não estava ali como a melhor ali na escola, porque às vezes eu não estudava tanto, mas pelo menos alguns anos eu ganhei medalha como a melhor ali do ano e tal. Mas, de uma certa forma, eu só não fui adiante nessa parte intelectual por ter ciúmes. Então, o ciúmes me atrapalhou na época, e aí a vida foi levando para todas as áreas até chegar à área do pornô. Mas me explica, ciúme, quanto de ciúme, assim, que atrapalhava todo o seu bem-estar mental, emocional? Sim. Me explica. O primeiro homem que eu tive na minha vida foi o pai da minha filha. Com 20 anos de idade, eu perdi a virgindade. E ele já era uma pessoa que conhecia muitas mulheres e tal, fuzileiro naval, eu conheci ele estava na escola naval, e por ser uma pessoa muito experiente, bonito, até hoje ele é bonito, né, já tem bastante tempo, mas até hoje ele continua bonito, acabou que por ele ser um cara, quando eu conheci, que fez acontecer, pegou muitas mulheres, acabou que no início do relacionamento ele ainda tinha essa coisa de ter muitas amizades e muitas amigas e tal. E em certos momentos, eu sabia que ele também não era tão fiel, mas eu também não procurava saber e investigar para saber se ele tinha me traído ou não. Mas nos 6 anos que eu tive relacionamento com ele,
eu sei que ele não foi totalmente verdadeiro ali, mas como homem foi uma pessoa maravilhosa. Tirando essa parte da fidelidade, foi uma coisa que ele não foi, mas assim, antes de ocorrer traição, eu já não tinha segurança por causa de certos comportamentos dele com mulheres, porque ele olhava para as mulheres e tal, na minha frente, aí eu não gostava disso, porque eu era toda tranquila e quando eu vi ele olhando para mulheres, eu falava assim para ele, falava, ó, tu vai olhar para essas mulheres que andam com roupa curta, que são mais ousadas e tal, um dia eu vou ser como elas. Vou mudar meu perfil. Eu falava isso para ele. Sério, Elisa? Falava porque eu tinha um perfil pacato, tímida, sem experiência de vida. Aquela pessoa ali descobriu o sexo com a primeira pessoa, então voltada totalmente para essa pessoa. E eu não queria seguir esse perfil direto, porque para mim ser aquilo era muito bom. Mas como a gente era muito novo na época, e ele na época não reconheceu esses valores, aí acabou que eu falei, então para que eu vou continuar sendo assim? Quando você sofre uma traição, você pode ir para dois lados. Ou você vai para o lado do amadorismo, e você fica ali saindo com todo mundo porque você sofreu a traição, ou você vai para o lado maduro, a pessoa não foi ali comigo fiel, tá bom, e você continua vivendo a sua vida, ou você vai pro lado que eu fui. E acabou que isso mexeu tanto comigo que eu queria me tornar as mulheres que ele olhava. Eu falava assim, eu quero me tornar igual essas meninas. Só que eu falava pra ele, eu falava, eu quero ser como elas, só que eu quero ser um pouco a mais. Eu quero, tipo, impactar. Mas eu não planejei ser garota de programa. Sim. Mas eu acho que a força da palavra, eu vou ser como elas, só que eu falava assim, ó, vou ser como elas, só que pior. Acabou que foi levando. Quando eu vi, eu entrei pra área sem saber que o mundo dá voltas. Você fala, numa época, o mundo dá voltas, parece que aquilo retorna e realmente aconteceu. Então, eu falava isso pra ele e realmente aconteceu. E no final do meu relacionamento com ele também, que eu já tava meio triste, meio abalada, não tava também tão segura como mulher, eu também cheguei a traí-lo. Cheguei a traí-lo com 2 pessoas. Me conta a sensação. Não me senti com peso de consciência. Eu quis trair pra poder ele, tipo, separar, porque também na época ele queria continuar o relacionamento, só que o relacionamento eu já não tava tão feliz pra poder continuar. E aí eu falei, cara, se eu trair, ele vai ficar com tanta raiva de mim que ele não vai querer continuar o relacionamento. E dito e feito, nós separamos. O nosso relacionamento, a gente tivemos 4 separações, só que a 4ª e última vez foi definitivo. E aí cada um foi pro seu lado. 3 anos depois eu entrei pra vida. Tinha trabalhado com comércio antes. E ele continuou a vida dele. Hoje em dia ele tá casado, né, e tal, tá vivendo feliz. Hoje em dia, se eu voltasse atrás, eu não teria os ciúmes. Eu iria ver de uma forma madura, conversando sem brigar. E não largaria meus projetos, porque meu projeto era Marinha. E na época, por ter ciúmes, eu não conseguia me concentrar nos estudos. O ciúmes tomava conta a ponto de eu não conseguir me concentrar. Então, isso me atrapalhava na questão de ter o intelectual, desenvolver o intelectual. O ciúmes tomava conta de mim. Então, eu mesma deixei os projetos porque eu não conseguia deixar com que esses projetos continuassem. Eu preferi ser dominada pelo ciúme, sem saber como tirar ele de mim. E aí eu fui seguindo a minha vida e quando vi, não concluía. E aí, por isso que eu fico tão feliz hoje em dia, ter seguido, mesmo que fosse uma área totalmente diferente, pelo menos esse peso sair de mim. Foi de uma forma que foi o meu trabalho? Foi, mas de repente, se fosse de uma outra forma, de repente nem sairia. De repente continuaria camuflado. Uhum. E isso aí pra mim foi o principal. Saindo isso, hoje em dia, se eu tiver um relacionamento, eu posso ter relacionamento aberto, que eu não ficaria com ciúmes. Tranquilamente? Tranquilamente. Sendo falado. Se for uma coisa que a pessoa não fale... Tu mata? Não mato, mas eu acho que você pode viver igual os swingueiros vivem. Né? Os swingueiros, eles vivem um relacionamento que a mulher pode sair com homem, com mulher e tal. O cara pode sair com homem, com, sei lá, com o que ele gostar, e os dois se comunicam. Então, os swingueiros falam, tudo falado, a gente não briga. Então, eu teria um relacionamento abertamente com a pessoa se ela falasse, eu quero sair com uma mulher. Uhum. Se ele falasse, pra mim não teria problema eu fazer homenagem junto, ou ele sair sozinho, porque minha cabeça se tornou ampla. Entendi. Por eu curtir mulher, acabou que eu não curtia a mulher como mulher pra ser lésbico, ter um relacionamento lésbico. Mas uma festinha com mulher ou homenagem, eu não me sentiria assim, traída. Eu iria curtir.
ou ele ter um prazer sozinho e me contar depois. Seria um prazer para mim como ver, que eu também curtiria. Então, a minha cabeça abriu para eu não ver isso como algo que iria atrapalhar um relacionamento. Tudo falado não tem problema. Você pode curtir a pessoa, o amor que você tem pela pessoa, o respeito que você tem, mas você não ser monogâmico. Você ter ali porque o homem tem vontades. Eu não precisaria ter outros homens. Bastava, assim, eu ter essa minha fantasia com mulher, do cara se realizar. Para mim, é uma coisa que me deixa, assim, gratificada. Eu não preciso ter outros homens porque o cara tá saindo com outra mulher. Eu tenho fantasia com mulher, então se o cara satisfaz uma mulher e eu possa ser voyeur escutando ou vendo, para mim é minha fantasia, meu fetiche principal. Então eu tenho cabeça aberta para isso, a ponto de não ter vergonha de falar. Antes eu tinha esses fetiches, mas não conseguia falar pelos ciúmes. Hoje eu consigo falar justamente por não ter mais ciúmes. Sabe o que é o mais louco, né? A gente faz coisas nas vidas, a gente tem as experiências, assim, o máximo que pode, mas sempre tem algo embaixo que de fato é o que a gente quer entender. Não é muito louco isso? Porque, por exemplo, você contou pra mim assim, diversas coisas, sendo que teve um único marco lá atrás que você fazer tudo pra chegar aqui no hoje e agora você entender aquela emoção. Será que na vida a gente vive experiências e por emoções mal resolvidas? Então, eu vou falar pra você que hoje eu coloco como mal resolvidos os relacionamentos que eu tive. Que depois do pai da minha filha eu tive outros relacionamentos, outros casamentos. E eu falo que foram um pouco mal resolvidas porque eu não tinha a mesma cabeça de hoje. Então, se eu tivesse essa amplitude de pensamento, cabeça aberta, maturidade e tal, eu nem terminaria relacionamento. Não seria um fim de relacionamento mal resolvido. Eu continuaria. E aí, quem dera se eu pudesse voltar atrás. Quem dera se os meus fetiches internos, eu com uma mulher e mais um cara, o cara com a mulher sozinho, quem dera se eu tivesse conhecendo o meu corpo a ponto de falar assim, cara, meus desejos, minhas vontades e conseguisse externar. Então, esses mal resolvidos, para mim, serviram de experiência para que junto com o meu trabalho eu conseguisse me tornar mais ainda certa que isso não seriam coisas que iriam me atrapalhar, e sim até acrescentar vivendo o relacionamento atual. Qual o nome do teu ex-marido? Não quero pode falar. O nome dele. Mas eu quero agradecer você aqui, que se não fosse você, a gente não teria a Isa Sanches. Ponto, essa é a grande realidade. Ele ensinou a fazer sexo anal. Ah, é? Uhum. Vamos lá, quero aproveitar que tá quase no final, quero que você feche com uma pergunta, que você me explique. Da onde vem essa fama aí que você é a rainha da porta de trás? Como eu falei, eu tive boas coisas com o pai da minha filha, não foram coisas ruins. Traição é uma coisa que acontece. Você não define uma pessoa só pela traição. Existem outras coisas que você define uma pessoa se ela é boa ou ruim. Então, 100% ele foi uma pessoa boa. E na parte do sexo, ele sempre foi uma pessoa muito bom de cama, né? Então, ele me ensinou, no quarto dia de sexo, na quarta vez que a gente transou, a primeira eu fui perder a virgindade vaginal, aí no primeiro dia vaginal, no segundo dia também. No terceiro dia que eu senti mais à vontade o vaginal, porque era muito fechada. Então, no primeiro dia eu não gostei tanto, porque eu senti dor, no segundo mais ou menos. E no terceiro dia foi a conclusão final, eu senti prazer e gostei. O anal, no primeiro dia, que foi o quarto dia, eu adorei de cara. Não precisou 1, 2, 3, no quarto dia ser bom. A primeira vez que a gente transou, que foi no quarto dia o sexo anal, ele me pegou de uma forma tão boa que para todos os sexos que eu tive anal, eu não fiquei traumatizada. Eu fiquei tipo assim, o primeiro foi bom, então os outros vão ser bons porque a primeira experiência foi boa. Então ele foi de uma forma que me agradou. E não doeu como doeu na frente. Na frente doeu pra caramba. E anal, da forma que ele fez, fazendo dilatação, aí depois da dilatação ele fez o sexo, porque o sexo anal só é bom se você dilatar. O vaginal você não precisa dilatar, o anal a diferença é que você tem que dilatar. Então, como ele fez a dilatação de ladinho, eu já tinha gozado muito vaginal, ele já tinha feito um sexo oral muito bom. Você, quando é virgem, tudo você se arrepia, tudo você tem tesão, então eu tava na máxima ali do tesão. Quando ele colocou atrás, eu já tava na máxima de tudo. Então foi só a entrada ali que parece que já tava aberto o negócio, assim. Eu nunca tinha feito, mas parece que tava tão à vontade, o clima tava tão bom que eu não travei. Eu deixei rolar. E ele não pediu, ele fez.
Então, ele não chegou assim, deixando assim aquilo desconfortável. Quando ele colocou, eu perguntei pra ele, eu falei, nossa, tá tão gostoso, tá tão bom, tá naquele lugar? Aí ele falou assim, tá. Aí eu falei, nossa, tá uma delícia. E ele continuou fazendo até o final. E eu gozei muito, assim, foi um cumprimento maravilhoso. E depois, assim, a gente, 6 anos casados, assim, a gente continuou fazendo. E foi maravilhoso todas as vezes. E depois eu falei, cara, quando a pessoa fica traumatizada com sexo anal, porque às vezes o cara vai muito com a pegada forte já de início. E o cara tem que preparar o ambiente, principalmente quando a mulher não tem experiência. Prepara o ambiente dilatando, beijando, fazendo oral, fazendo na frente. E quando fizer, o de ladinho acaba sendo mais fácil. As outras posições um pouco mais difíceis. Então eu tive um começo muito bom. Hoje em dia, sem eu fazer sexo vaginal, sem eu fazer oral, eu consigo já fazer o sexo anal, porque depois você acaba pegando essa forma de fazer, dilatando e depois fazendo forte. Aí eu faço assim, até hoje dá muito certo. E como é que o rapaziada aí pode fazer? Tem muitos homens aí que de repente não sabem fazer. Você pode ensinar eles? O dilatar é o cara botar e tirar devagar. Porque se você já sair botando, você vai fazer uma pressão que machuca a mulher. Porque a mulher tá muito fechada. Mesmo que ela tenha experiência assim, anal, como eu, por exemplo, se o cara sair botando, sem ele botar devagar e tirar, vai ser desconfortável. Porque o cozinho começa fechado. Eu não costumo usar plug, eu costumo fazer a dilatação no pau mesmo. Então, quando o cara começa, se ele botou e tirou devagar, ele abriu um pouquinho. Aí ele vai, bota de novo e tira devagar. Abriu mais um pouquinho. Aí na terceira ele vai vendo se já tá mais abertinho, porque ele vai botar, se começou já a abrir, ele já pode fazer a certa pressão. E ele fazendo a certa pressão não vai fechar. Ele já tá aberto. O fechar devagar, abrir e fechar, acaba fechando. Então, se ele fizer uma pressão, vai continuar abertinho. E aí, o fato de fazer a pressão que dá tesão. Se ele ficasse fazendo devagarzinho, igual no início, aí seria dolorido. Agora, se ele mantém uma certa pressão, é o tesão que eu sinto do sexo anal. Aí é assim que, pra mim, é o sexo anal perfeito. Que aí ele mantém depois a pressão e pra mim é super gostoso. E aí eu consigo gozar e sentir prazer de verdade. Anotado, hein? Anotado. Tá anotado. Elisa, tem algum recado, alguma mensagem pra alguém, ou pro pessoal, pro seu público? Pode ficar à vontade. Eu sempre gosto de participar de podcast, em primeiro lugar. Que bom que eu pude participar do seu podcast. A novidade são todas essas que eu falei pra vocês. Espero que vocês curtam. Tem uma novidade muito boa, que é a novidade que eu vou fechar um trabalho com o Gondizila. Que bacana. Né? Que é uma novidade que eu quero, por exemplo, em boates, quando eu faço shows, às vezes eu canto algumas músicas que já fizeram pra mim, ou alguma letra que eu já cantei, mas eu não expus em clipes. E agora eu quero ver se eu, assim, oficializo isso. E fechando direitinho com o Gondizila, eu quero cantar músicas, assim, em boates, em eventos. Então, assim, vai ser uma notícia de primeira mão. E eu quero que isso aconteça. Espero que as pessoas curtam. Eu sempre procuro pegar todas as portas abertas. Só que essa porta aberta é uma coisa que eu já tinha vontade, que eu quero que se realize esse ano. E espero que todos possam gostar. E espero que todos tenham curtido também a entrevista que eu fiz com você. Muito obrigado. Tem uma música aqui que eu já conheço, que já sou fã. Eu incorporo Elisa Sanches quando fumo baseado. Eu incorporo Elisa Sanches quando fumo baseado. É uma música que fizeram pra mim, que até hoje eu curto. E realmente, eu incorporo, mas sempre mas eu incorporo, de verdade. Que bacana. Existem 2 pessoas, a Elisa do filme e a Elisa da vida real. Totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Totalmente diferente. Elisa, muito obrigado. Obrigada. De Gostei verdade. bastante. Obrigado pela sua espontaneidade, obrigado pela sua entrega, obrigado por estar aqui, porque, cara, pra mim já saiu com uma outra percepção da realidade, porque não precisei passar por tudo pra poder entender o que tá de fato, assim, a maneira que você enxerga. Muito obrigado de verdade, você, assim, já mudou já uma chavinha, né? Principalmente em relação ao ciúme, que eu sou uma pessoa muito ciumenta, mas agora já tô começando a entender como é que funciona a realidade, né? Você não precisa nem de ninguém. Se a pessoa quiser te fazer, ela vai acabar fazendo, então não tem nem muito o que fazer. Vamos lá, patrocinadores. Gente, para você que tem experiências incríveis, com segurança, eu indico para vocês do Job.com. Eu tenho certeza que você tem que colocar em prática agora o que a Elisa falou para você. Então, gente, muito obrigado também. Comentem, curtem, compartilhem bastante e até a próxima.